feliz de estar aqui mais uma noite. Como é bom a gente estar juntos, né, reunidos como igreja, para louvar, para bendizer o nome do Senhor. A gente está continuando mais um domingo da série, onde a gente está falando um pouco sobre liberdade de verdade. E hoje a gente vai falar sobre a cruz de Cristo, o caminho para a liberdade. A gente vive num mundo onde a gente sofre tudo quanto é tipo de pressão. Pressão de todos os tipos. Você pode ter entrado aqui nessa noite pensando na pressão que você está sofrendo no seu trabalho, na sua família, no seu bairro. Quantos tipos de pressões que a gente sofre, que nos faz sentir às vezes presos. Mas a gente precisa entender que Jesus Cristo, na cruz, Ele conquistou para cada um de nós a liberdade. E por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, a gente alcança, por meio de Jesus, essa liberdade. O título é A Cruz de Cristo é o caminho para a liberdade. E se nessa noite você está se sentindo cansado, oprimido, a palavra de Deus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Alguma versão diz cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É Jesus que está dizendo: eu vou te dar alívio, eu vou te dar descanso, eu vou te dar a paz. Só Jesus Cristo pode nos dar. E eu quero começar com uma oração. Vamos fechar, por favor, os nossos olhos. Deus maravilhoso, Deus querido, muito obrigado, Deus, por essa noite. Pai querido, se alguém entrou aqui cansado, se sentindo triste, desanimado, que nessa noite, Pai, a Tua palavra, o poder do Espírito Santo de Deus, possa trazer uma paz, a paz de Deus, que excede todo entendimento. Que nessa noite nós possamos, Pai, sair daqui confiantes no poder do Espírito Santo de Deus para transformar a nossa situação, para nos dar liberdade, Pai, mesmo em meio a situações difíceis, problemáticas, que possamos estar vivendo. Que possamos, Pai, nessa noite receber o alimento sólido da Tua palavra, para nos fortalecer e nos capacitar, Senhor, a viver uma vida de liberdade em Cristo Jesus. Amém. Deus seja louvado. Eu queria começar lendo um versículo que está escrito lá no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. A gente vai passar aqui atrás, se você tiver também aí com sua Bíblia, fique à vontade para ler. Esse texto, Paulo escreveu para a igreja em Gálatas, na cidade lá da Galícia, ali na região da Turquia, na Galácia. E quando Paulo escreve, ele diz assim: olha, eu fui crucificado com Cristo. Significa que Paulo, ele fisicamente estava lá na cruz com Jesus Cristo? Não, mas ele estava dizendo que espiritualmente, todas as pessoas que são seguidores de Jesus Cristo, cristãos, o nosso corpo é como se estivesse lá também, junto com Jesus Cristo. A Bíblia fala, né, o castigo que nos traz a paz, o castigo que deveria vir sobre cada um de nós, veio sobre o corpo de Jesus Cristo. Era para cada um de nós estar naquela cruz, mas Jesus Cristo se sacrificou por nós. E Paulo está dizendo isso aqui: olha, eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno. Paulo está dizendo: eu estou aqui, num corpo de carne e osso, que sente dor, que chora, que sofre, que sangra, pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A passagem aqui que eu gosto muito, esse trecho que diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo
vive em mim. Já não sou, será que a gente pode dizer isso, né? Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Jesus Cristo, Ele quer viver através das nossas vidas. Jesus falou assim: olha, eu vou para o Pai, depois que Ele ressuscitou, mas vocês vão ter aqui um Consolador, o Espírito Santo de Deus, que vai ajudar vocês na caminhada aqui na terra. Vocês não estão sozinhos. O objetivo de Jesus era que cada um de nós vivêssemos como representantes de Jesus Cristo aqui na terra. Jesus não está mais aqui fisicamente, de carne e osso aqui na terra, mas nós estamos. Nós somos os representantes de Jesus Cristo aqui na terra. E os representantes de Jesus Cristo aqui na terra têm uma característica especial. Deus nos capacita de uma maneira muito especial. Você consegue ser representante de Jesus Cristo sofrendo. Você consegue ser representante de Jesus Cristo quando sua vida está cheia de obstáculos. Você não é representante de Jesus Cristo só quando está tudo muito bem. Só quando a sua vida está um céu de brigadeiro, está dando tudo certo essa semana. Não, você é representante de Jesus Cristo na dor e na alegria, no sofrimento e na paz. Em todos os momentos, nós devemos ser representante de Jesus Cristo. Já pensou, né, uma pessoa que vive presa? Imagine se você, uma pessoa que ficou prisioneira, anos aprisionada, e um belo dia um juiz declara: olha, tem uma sentença aqui dizendo que você está livre, você pode sair dessa prisão, você pode voltar a viver a sua vida, pode arrumar um emprego, voltar para a sua família. Mas aquele prisioneiro diz assim: não, eu quero ficar aqui. As grades são retiradas, mas o prisioneiro opta, escolhe continuar debaixo da prisão. Para nós que conhecemos a verdade de Jesus Cristo, a gente precisa entender que fomos verdadeiramente libertos do pecado, fomos libertos de tudo aquilo que nos prende ao passado, de lembranças ruins. Jesus Cristo nos libertou de tudo, com o sacrifício dele na cruz. Mas há pessoas que escolhem ficar presas, parece que esquecem do que Jesus Cristo conquistou na cruz. Tem aquela música que diz, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. A gente canta essa música, né? Mas será que a gente está vivendo essa canção nas nossas vidas? É direito nosso, é nossa herança, aquilo que Jesus Cristo conquistou por cada um de nós na cruz. A cruz de Cristo é o caminho para a liberdade. A cruz de Cristo, lá nos Estados Unidos, quando durante muitos anos teve a escravidão lá, e os historiadores contam que assim que teve a libertação dos escravos nos Estados Unidos, quantos deles, assim também aqui como no Brasil, né? Quantos deles, mesmo por anos condicionados à prisão, eles foram libertos, mas continuavam com a mentalidade que os escravizava, no sentido de se sentiam ainda não livres, porque tinha muito preconceito, tinha muita perseguição. Mas a coisa que mais marcou a diferença lá nos Estados Unidos foram as igrejas cristãs, porque a palavra de Deus era pregada, e as igrejas dos antigos escravos floresceram, porque a mensagem de Jesus Cristo era uma mensagem de liberdade. Olha, você pode não estar se sentindo livre, mas Jesus Cristo conquistou a liberdade para você na cruz. E aquele ambiente das igrejas, né, se tornou um ambiente onde Deus começou a fazer uma transformação na vida daquelas pessoas que antes eram escravizadas. Começaram a entender que eu sou livre em Jesus Cristo.
E através, né, dessas igrejas, quantos movimentos foram tão importantes lá nos Estados Unidos, né? O pastor Martin Luther King, como Deus usou a vida dele para acabar com a segregação racial lá no sul dos Estados Unidos. Mas tudo isso veio por causa da mensagem da cruz de Jesus Cristo. Nós somos livres, nós temos direito à liberdade em Cristo Jesus. O primeiro ponto que eu queria falar nessa noite é que a cruz nos liberta do pecado. Há tantas pessoas que dizem acreditar em Jesus Cristo, mas não acreditam que Jesus Cristo é poderoso para libertar elas do pecado, do passado, da culpa, dos erros que foram cometidos no passado. Pessoas que acreditam em Jesus Cristo para certas coisas. Eu creio que Jesus Cristo é poderoso para me salvar. Eu acredito que Ele é poderoso para me dar um lugar na eternidade, nos céus. Mas a pessoa fica o dia inteiro se acusando pelos erros que cometeu no passado. Fica lá se remoendo, por que eu fiz isso? Por que eu deixei acontecer isso na minha vida? Por que eu fiz com a minha vida? E a pessoa fica se acusando. Jesus Cristo já te perdoou, se você entregou a sua vida a Ele, Ele te perdoa de todos os pecados. A palavra de Deus diz: dos teus pecados eu não me lembrarei jamais. Nós temos o recurso da oração. Orar é falar com Deus. Você pode estar vivenciando qualquer tipo de situação, Deus quer escutar a sua oração. Ele quer escutar quando você peca, quando você erra, você pode pedir perdão a Deus. Ele é misericordioso, Ele é bondoso. A Bíblia diz que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Significa que quando você levanta da sua cama de manhã, bondade e misericórdia começam a te seguir. Você vai para o seu trabalho, bondade e misericórdia vão te acompanhando. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a causa, é a razão de nós não sermos consumidos, mortos. Por causa da misericórdia, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos a confiança de poder chegar diante dele e falar: Senhor, eu pisei na bola, eu errei, eu pequei, perdoa os meus pecados, eu me arrependo, Senhor. E Jesus vai e nos perdoa, porque a pessoa que teve um encontro com Jesus Cristo, ela não consegue viver no pecado, presa no pecado, ela peca. Todos nós aqui pecamos, somos imperfeitos, nós erramos, mas quando nós entendemos que a cruz de Cristo nos liberta de todo pecado, a gente pode chegar com confiança no trono da graça do Senhor Jesus Cristo. Não fique acovardado, medroso. A Bíblia fala que o diabo, ele é o nosso acusador. Tem lá no livro de Jó aquela passagem, né, que o diabo aparece perante Deus lá querendo acusar as pessoas, né? Deus pergunta: de onde vem Satanás? Ele vem de rodear o mundo. Ele fica rodeando e ele sabe como nós somos, seres humanos. Ele conhece onde dói a ferida quando aperta, e ele vem tentando trazer acusação sobre as nossas vidas. Mas em Cristo Jesus não tem nenhuma acusação que o diabo possa fazer que deve colar nas nossas vidas. Quando vem a acusação, quando vem o sentimento de culpa, não fica aceitando, já declare: o Senhor Jesus Cristo me salvou, Ele morreu por mim na cruz do Calvário, todos os meus pecados foram perdoados na cruz. O sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz foi consumado, a dívida foi paga. Quando Jesus Cristo, ele gritou na cruz: tudo está consumado.
A palavra, o texto no original em grego, quando Jesus falou tudo está consumado, ele falou uma palavra que significa assim, parece um palavrão, né? Tetelestai. Tetelestai. Tetelestai significa a dívida foi paga. Ele gritou: está consumado, a dívida foi paga. Que dívida? A minha dívida, a sua dívida foi paga na cruz. Jesus Cristo pagou. Então não aceite nenhuma acusação contra a sua vida. Para na hora, começa a sentir um sentimento de acusação, de culpa, comece a orar: Senhor, obrigado pelo teu sacrifício na cruz, obrigado porque a minha dívida foi paga. Queria ler Gálatas 5, versículo 1, esse texto, Paulo está dizendo assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes, firmes. Paulo está pedindo: olha, fica firme, não desanima, a vida é difícil, aqui é complicado mesmo, mas fique firme, e não se submeta de novo a um jugo de escravidão. É quase como que Paulo está dizendo: olha, você era escravo, você não é mais. Se você está se submetendo ao pecado, se achando que você não é livre, tem alguma coisa errada. Por isso que ele pede para a gente ficar firme, porque é um processo, e ao longo das nossas vidas teremos que ficar firme. A gente não vai ter que ficar firme só hoje, escutando essa palavra. A gente precisa ficar firme todos os dias da nossa vida. A palavra de Deus diz que o diabo anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele está buscando, mas você vê como o diabo é mentiroso, né? Ele tenta bramar como um leão, mas ele não é leão. Leão é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, aquele que morreu e venceu, e por isso nós somos muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por isso a gente não tem que carregar culpa, sentimento de derrota, de fracasso, porque nós somos muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Tem pessoas, né, que vivendo presas ao pecado, ficam presas a hábitos, a vícios, deixam-se enganar pela mentira, dizendo: não, a qualquer hora eu posso parar, deixa eu viver minha vida, deixa eu aproveitar que eu sou jovem. A palavra de Deus diz para o jovem: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que dirás: não tive neles contentamento. Deus nos chama para viver em cada etapa das nossas vidas uma vida de busca a um relacionamento mais próximo com Ele, a esse Deus que nos ama, que sacrificou o seu próprio Filho na cruz, para que a gente tivesse uma vida liberta, uma vida livre do pecado, livre da culpa. Então a gente vê, né, a gente está numa metrópole, na grande São Paulo, na cidade de São Paulo, quantos relacionamentos quebrados, quantas vidas presas ao vício. E não é assim, as pessoas às vezes acham, né, que as drogas estão só nos lugares mais pobres, as drogas estão só em lugares onde está presente a criminalidade. Não, as drogas estão presentes nos palácios, estão presentes nas mansões, na casa de quantas famílias ricas, né, que filhos perdidos pela droga, tem tanto dinheiro, né, do ponto de vista da perspectiva do mundo, alcançaram o máximo de sucesso, mas tem ali prisões, né, pessoas infelizes, pessoas tristes, porque o que nos dá a verdadeira felicidade é Jesus Cristo. Não importa se a pessoa é pobre, se ela é rica, a felicidade verdadeira vem de Jesus Cristo. Então essa busca, né, quantas pessoas que
vivem a vida delas numa busca desenfreada, numa busca constante por prazeres, por riquezas, por luxos, por coisas que não necessariamente vão levar à felicidade. O que realmente leva à felicidade é Jesus Cristo. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1, a gente tem Paulo falando, escrevendo para a igreja de Romanos: olha, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação. O sacrifício de Jesus Cristo foi perfeito lá na cruz. Não foi que Jesus falou assim: não, eu vou perdoar aqui só os grandes pecados, aqueles pecadinhos pequenos. Não existe isso. Pecado é pecado. Pecado significa errar o alvo. Pecado tem a ver com desobediência, porque Deus nos chama à obediência. Obediência ao quê? Devemos ser obedientes ao quê? Primeiro, a Deus. Como que a gente vai ser obediente a Deus, né? Eu sou pai e eu peço para os meus filhos: filho, não faça isso. Ele vai lá e faz. Aí eu vou castigar, porque você fez isso, vai acontecer isso. Deus nos ama, mas Deus é um pai que também disciplina os seus filhos. A palavra de Deus fala isso, que Deus nos disciplina justamente porque somos seus filhos. Porque se nós não fôssemos filhos, Deus podia larga a mão, né? Não é meu filho mesmo? Mas nós que recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, Deus nos disciplina, porque Deus está mais preocupado com o aperfeiçoamento do nosso caráter do que com o nosso conforto momentâneo. Hoje o pastor Elias de manhã estava falando, né? Deus sabe os botões certos que Ele precisa apertar nas nossas vidas, para nos ajustar, para colocar nossa vida no prumo. A gente às vezes está há anos convivendo com uma situação, uma dificuldade, e as coisas não mudam. O fundador da empresa de carros Ford, chamava Henry Ford, ele tinha uma expressão que ele dizia assim: olha, não adianta você fazer sempre a mesma coisa e esperar colher resultados diferentes. Quer dizer, se está acontecendo alguma coisa, nada muda, alguma coisa está errado. Será que você está buscando a presença de Deus no seu dia a dia? Será que você está procurando ter comunhão com Deus? Procurando na palavra de Deus? Porque como que você vai saber se você está sendo obediente ou desobediente à palavra de Deus, se nem a palavra de Deus você conhece? Como é que você sabe se o que você está fazendo está certo ou está errado? É o Espírito Santo de Deus que vai usar a própria palavra de Deus para nos dirigir no caminho certo. Tem tantas coisas que a gente não sabe a resposta, que a gente fala: Deus, o que eu faço nessa situação? Vai orar, vai ler a palavra de Deus, e o Espírito Santo de Deus vai falar no teu coração, vai te dar a direção. O segundo ponto que eu queria trazer aqui nessa noite é que a cruz nos liberta da opinião do mundo. A gente vive em tempos, né, numa geração. Eu nasci na década de 70, né? E quanta evolução de lá para cá, né? Quanta mudança, né? E-mail, depois internet, depois as redes sociais. Foi uma revolução, né? Para quem, sei lá, veio da década de 70, 80 para cá, quanta coisa nova. E dentro dessa revolução vieram as redes sociais. E não tem nada de errado nas redes sociais, desde que você use, né, corretamente. Mas a gente hoje encontra as referências, né? Então tem pessoas que assim, o vizinho trocou o carro, e preciso trocar o carro, né? Às vezes se financia, fica todo endividado para ficar igual, né? Fulano, ele postou aquela foto naquele restaurante,
Eu preciso ir lá também tirar uma foto. Não posso ficar para trás, tenho que estar ali no mesmo patamar. É a opinião do mundo. A gente não pode se prender por essas coisas. A gente precisa entender que cada um de nós tem a sua vida, cada um de nós tem o seu momento, e a gente precisa aprender a não viver pela opinião do mundo. Gálatas 6, versículo 14 diz assim: quanto a mim, Paulo estava dizendo, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, que a gente jamais se glorie naquilo que a gente tem, naquilo que a gente conquistou, diplomas, dinheiro, status. Nada disso tem valor diante de Deus. O que tem valor diante de Deus é um coração quebrantado, um coração humilde, um coração de uma pessoa, de servo, que tem desejo de servir a Deus. E esse texto continua dizendo, Paulo, que foi um homem muito culto, um homem que tinha, a família dele tinha dinheiro, ele teve a melhor educação possível, ele tinha a cidadania romana, ele tinha status, ele era reconhecido, tinha autoridade, mas um belo dia ele caiu do cavalo, literalmente, ele caiu do cavalo, estava indo na estrada para Damasco, e apareceu uma grande luz, e ele perguntou, escutou uma voz ali, um barulho, falou: quem és tu? Paulo, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E a partir daquele dia, Paulo foi liberto. É aquele encontro instantâneo com Deus, aquele encontro imediato, a vida dele foi transformada imediatamente, quando ele teve aquele encontro com Jesus Cristo. E Paulo agora está dizendo, quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz tinha símbolo de maldição. Tem um texto na Bíblia que diz: maldito aquele que for pregado no madeiro. A cruz tinha símbolo de maldição, e Deus pegou aquele símbolo de maldição e transformou aquilo ali num símbolo de perdão, de remissão dos pecados, de transformação de vidas. Deus é que consegue fazer isso. E Paulo continua dizendo: por causa dessa cruz, o meu interesse neste mundo foi crucificado. O interesse em ter, em status ou alcançar, não tem problema nenhum em a gente alcançar coisas. Deus quer mais é que o seu povo alcance coisas, mas não é colocar essas coisas na frente de Jesus Cristo. É o que Paulo está dizendo aqui. O meu interesse neste mundo foi crucificado, e o interesse do mundo em mim também morreu, porque o mundo não está interessado em pessoas que têm compromisso com a palavra de Deus. Pode ver, às vezes você está no ambiente da escola, da faculdade, do trabalho, e se você às vezes se posiciona falando: não vou fazer isso, porque isso está em desacordo com os meus valores, eu sou um cristão, com os meus princípios. O mundo não se interessa por isso. O mundo vive o seu próprio curso, o mundo é orgulhoso, é soberbo, é egoísta, mas nós que temos Jesus Cristo, a gente pode se orgulhar na cruz de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para nos transformar, para mudar as nossas vidas todos os dias. Todos os dias você pode ser transformado. Esse processo de santificação, de aperfeiçoamento continua todos os dias da nossa vida. É um processo contínuo. Paulo disse: não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Cada um de nós, todos os dias na caminhada aqui na terra, estamos prosseguindo para o alvo. Então a gente vive hoje em dia numa cultura que dita certos padrões inalcançáveis.
padrões de perfeição, né, o sucesso a qualquer custo, aparência impecável, né? Claro que a gente pode estar sempre bem apresentado, né, como cristãos, mas às vezes até nisso existe competição, né? Poxa, fulano comprou a roupa ali daquela marca, eu preciso ter uma igual, né? Ele fez isso, fez aquilo, quero ter igual. Essa comparação, essa competição que não deve nos alcançar como filhos de Deus. A gente, né, vive no mundo, mas a gente não deve se submeter ao mundo. Nós somos livres disso tudo em Cristo Jesus. É dessa liberdade que Jesus Cristo está falando, que o texto está falando. Você não está preso a essa cultura do mundo, do sucesso a qualquer custo, da comparação. Em Cristo Jesus fomos libertos disso. Então pare de se comparar. Você só precisa se espelhar em Jesus Cristo. O seu exemplo é Jesus Cristo. Paulo disse: sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo maior. Então pare de tentar se encaixar no padrão deste mundo. A palavra de Deus também fala, Paulo dizendo: não vos conformeis com este mundo, não tome a forma desse mundo, não tente ser igual às pessoas deste mundo, mas seja transformado pelo poder, né, da palavra de Deus. A palavra de Deus nos transforma, renova o nosso entendimento, a nossa forma de pensar. É a palavra de Deus. Não adianta você querer sempre, né, alcançar um resultado diferente na sua vida, se você não lê a palavra de Deus, se você não procura aprender o que a palavra de Deus está dizendo para o meu dia de hoje, o que a palavra de Deus está dizendo com relação à minha família, com relação aos meus negócios, com relação ao meu trabalho, com relação ao ambiente onde eu vivo, o que a palavra de Deus está me direcionando nesse dia. A palavra de Deus diz, tem um versículo que eu gosto muito, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A gente vive, a palavra de Deus compara o mundo a um lugar de escuridão, e esse texto está dizendo que a palavra de Deus é como uma lâmpada para os seus pés. Imagine um breu total, aquela escuridão, e só você tem a luz, para você não tropeçar, para você não cair, para você não tomar a decisão errada. Essa é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Você não quer ficar tropeçando? Você não quer cair? Lâmpada para os teus pés é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai te ajudar a não tropeçar, a permanecer na sua caminhada firme em Deus. O terceiro ponto que eu queria falar é que a cruz nos liberta para uma nova vida em Cristo. Tem pessoas que dizem acreditar em Jesus Cristo, mas parece que não acreditam que Ele é poderoso e nos deu uma nova vida quando a gente passou a ter um encontro com Ele. Ele nos deu uma nova vida. Imagine só, né, uma pessoa que sai de um país e vai para um outro país, e ela não entra às vezes ilegalmente, não tem a cidadania, e depois de alguns anos ela consegue, né, o passaporte, a documentação, tudo regular. Aquela pessoa vai ficar super feliz, porque ela adquiriu aquela cidadania. Quando a gente vem, né, passa a reconhecer o Senhor Jesus Cristo como o Senhor das nossas vidas, nós adquirimos uma nova cidadania, a cidadania celestial, a cidadania dos céus. E como cidadãos dos céus, nós temos direitos. Todo mundo que é cidadão brasileiro tem uma série de direitos. A Constituição brasileira, né, o artigo 5º, fala lá sobre direito à vida, à liberdade. São tantos direitos, né? A maioria das pessoas às vezes nem conhece os direitos que ela tem. E os direitos que você tem em Cristo Jesus? Aquela música, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Você conhece os seus direitos em Cristo Jesus? Você sabe aquilo que a palavra de Deus promete e traz para fortalecimento da sua vida, para a esperança quando você está com dúvida?
para que os seus medos possam ir embora e você se apega à palavra de Deus. Você está às vezes cheio de medo porque você precisa tomar uma decisão e você não sabe que rumo que você vai. Palavra de Deus. A palavra de Deus diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A palavra de Deus diz que você não precisa ter medo, você pode confiar em Deus. A palavra de Deus é repleta de promessas para as nossas vidas e a gente precisa se apegar à palavra de Deus. E eu queria ler 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação, uma criatura nova, uma nova criação. A velha vida acabou, passou, ficou para trás, e uma nova vida teve início. Quantos testemunhos a gente escuta, né, de pessoas que viviam no mundo do crime, das drogas, da prostituição, e tiveram encontro com Jesus Cristo e a sua vida nunca mais foi a mesma. Talvez você esteja dizendo: mas eu nunca me prostituí, nunca me droguei, nunca fui envolvido em nada no crime, pago os meus impostos, está tudo em dia, faço tudo certinho, não devo nada para ninguém. Mas todos nós somos pecadores, nós não éramos merecedores da graça de Cristo Jesus, mas Jesus Cristo nos salvou na cruz do Calvário, e nos deu direito a uma nova vida nele. Por isso que esse texto diz: a vida velha acabou e uma nova vida teve início. Não é pelo que você faz: eu sou bonzinho, eu ajudo as pessoas carentes, eu trato bem os meus vizinhos. Não é isso. A salvação é por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, porque não éramos merecedores. Isso que a gente precisa entender. Nós estávamos condenados, existia uma dívida contra nós. Igual protesto em cartório, está lá fixado, estava fixado o meu nome: Éber, devedor, culpado. E Jesus Cristo gritou na cruz: a dívida foi paga. Por isso, nenhuma condenação há mais contra as nossas vidas. Você tem em Cristo Jesus direito a uma vida nova, a uma vida de esperança, a uma vida de paz, a uma vida de alegria. O texto lá em Atos capítulo 16, conta a história quando Paulo e Silas estavam presos na prisão. Essa história é interessante porque Paulo e Silas estavam pregando o evangelho numa cidade, anunciando a palavra de Deus, e tinha uma mulher que estava perturbando eles ali. Ele estava pregando e aquela mulher perturbando, mas Paulo, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, percebeu que aquela mulher na verdade estava com um demônio, e ele se cansou, estava atrapalhando o culto, a pregação. Ele foi lá e expulsou aquele demônio em nome de Jesus Cristo. Ele estava fazendo a coisa certa. E porque aquela mulher era uma escrava, e ela tinha os senhores dela, que aproveitavam que ela tinha aquele espírito demoníaco, e a Bíblia fala que ela era uma adivinha, ela trazia adivinhações. E a palavra de Deus diz que o diabo ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, e ele sabia o que as pessoas queriam ouvir, e usava aquela mulher para falar palavras que davam, as pessoas: poxa, ela falou exatamente aquilo que está acontecendo na minha vida, porque o diabo sabia, estava acompanhando a vida daquela pessoa. Então ele dava a resposta certinha, aquilo que as pessoas queriam escutar. E Paulo foi lá: em nome de Jesus, sai demônio. E aquela mulher foi instantaneamente liberta. E Paulo, os senhores daquela escrava, foram reclamar com as autoridades da cidade, e falaram: olha, aqueles homens ali estão causando perturbação, porque aqueles homens ganhavam dinheiro em cima das adivinhações que aquela escrava fazia. E por causa daquilo, Paulo e Silas primeiro foram açoitados,
e depois foram lançados numa prisão e ficaram acorrentados com os pés presos e as mãos. E olha, o que você faria numa situação dessa? Você foi açoitado injustamente, você não estava fazendo nada de errado. Pelo contrário, Paulo poderia ter dito: poxa Deus, eu estou fazendo a tua obra, eu estou pregando o evangelho, por causa disso eu sou açoitado, eu fui parar na prisão, né? Podia vir com um chororô aí qualquer, mas não. O que Paulo fez? Ele foi preso, e lá em Atos capítulo 16, versículo 25, diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Louve a Deus, ore. Você pode estar passando o problema que você estiver passando, você foi açoitado pelas circunstâncias, você está aprisionado numa determinada situação. Comece a louvar a Deus, comece a cantar louvores, comece a apresentar o seu problema a Deus, porque Deus cuida de você, Deus se preocupa com o seu problema, com a situação difícil que você está enfrentando. E o que aconteceu quando eles começaram a orar e louvar a Deus? O texto diz assim: e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. O seu louvor, a sua oração, traz libertação. Seja lá qual tipo de prisão que você está se sentindo hoje, aprisionado por uma determinada situação, não adianta você chorar, reclamar. Você pode chorar sim aos pés do Senhor Jesus, para abrir o seu coração para Ele, para orar, mas não chorando um choro de desespero, de lamento, não vai dar certo, ó vida, ó azar, e reclama. Não, é um choro de rendimento. Senhor, eu não consigo fazer nada nessa situação, eu dependo totalmente de você, Jesus, me ajuda nessa situação. Gálatas capítulo 2, versículo 20, a gente leu no início, Paulo está dizendo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você não precisa ficar carregando mais rótulos, que a vida pode ter carimbado em você: derrotado, fracassado, perdedor, nada dá certo. Jesus Cristo já conquistou a vitória na cruz, e em Cristo Jesus você também é muito mais do que vencedor. Em Cristo Jesus, você pode estar na prisão, você é vencedor. Você pode estar sofrendo, em Cristo Jesus você é vencedor. Você tem direito em Cristo Jesus a uma vida nova. E eu queria terminar lendo aqui um versículo, está lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, Paulo também escrevendo uma carta para a igreja de Coríntios, ele disse assim: a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição. Ele está dizendo: olha, as pessoas que não têm Jesus Cristo, que estão caminhando a vida delas, quem não tem Jesus está caminhando para a destruição. Ele está dizendo que essa mensagem da cruz, de não viver sem culpa, viver livres do pecado em Cristo Jesus, é loucura para as pessoas que não conhecem Jesus Cristo. Mas para os que caminham, para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Existe poder na mensagem da cruz. E eu quero fazer um desafio a toda a igreja aqui nessa noite, a você que está nos visitando, talvez pela primeira vez, pela segunda, pela terceira. Se você ainda não teve um encontro com Jesus Cristo, se você às vezes está vivendo uma vida onde você não tem essa liberdade em Cristo Jesus, parece que você está se sentindo preso ao passado, preso a sentimento de culpa, sentimento de derrota, de fracasso. Jesus Cristo nessa noite quer fazer uma transformação na sua vida. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Ele quer ser aquele que
vai fazer, assim como Ele fez uma mudança na vida de Paulo, radical, num único encontro, Ele quer fazer isso nessa noite na sua vida também. Pedro, o apóstolo Pedro, ele seguiu a Jesus Cristo durante 3 anos, e na hora em que Jesus Cristo mais precisava da presença de Pedro, do companheirismo de Pedro, Pedro vai lá e nega a Jesus Cristo 3 vezes. Eu e você não somos melhor do que Pedro, nós somos imperfeitos, falhos, mas Jesus Cristo nos perdoa, porque Ele nos ama, amém? Vamos nos colocar em pé, por favor. Eu vou pedir nesse momento, por favor, vamos fechar os nossos olhos, inclinar nossas cabeças, e vamos estar orando agora. Pai querido, Deus maravilhoso, muito obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo conquistou a nossa liberdade, e por isso, Senhor, nós somos livres. Nós somos livres do pecado, livres da morte, livres da destruição, porque Jesus Cristo pagou pela nossa dívida. Pai querido, se tem alguém aqui nessa noite que está se sentindo aprisionado, acorrentado, que nessa noite Jesus Cristo possa fazer uma transformação completa. Se você ainda não tem andado ao lado de Jesus Cristo, você pode declarar aí onde você está sentado, falando baixinho no teu coração: Senhor Jesus Cristo, seja o Senhor da minha vida, entra no meu coração e faça algo novo na minha vida. Eu peço perdão pelos meus pecados, eu me arrependo. Senhor Jesus Cristo, faça algo novo na minha vida. Em nome de Jesus, se você está se sentindo desanimado, cansado, a palavra de Deus diz: vinde a mim, todos vocês que estão se sentindo cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus Cristo nessa noite traz alívio, traz restauração, traz cura, traz libertação, transformação completa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Deus seja louvado. Queria declarar, que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor deste lugar. O Senhor Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo é aquele que vai te acompanhar essa semana, porque bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Amém? Uma semana de vitórias em Cristo Jesus. Deus seja louvado.